Olá, turminha do 7º ano. Vamos iniciar agora o nosso caderno 6 e que tem como tema o escravismo colonial, a escravidão no colônia. Vamos começar falando um pouco de como começou essa escravidão. Durante muito tempo, a escravidão no Brasil, ela era feita utilizando a mão de obra indígena. Acontece que por vários fatores, incluindo a dificuldade da escravização indígena, o fato deles conhecerem as florestas, a própria igreja não permitir, ficou difícil escravizar os indígenas. Os indígenas, se eles fugissem para a floresta, ninguém encontrava porque eles conheciam. Então, eles resolvem utilizar outra mão de obra escrava e resolvem, então, traficar essa mão de obra, ou seja, eles vão fazer algo que não é certo. Eles vão traficar e vão trazer esses escravos da África. Esse tráfico era feito utilizando o navio negreiro, ou tumbeiros, aonde esses escravos vinham nos porões dos navios de forma horrível, apertado, Quando chegavam aqui, eles eram vendidos pelos traficantes para os donos de engenhos, que eram as fazendas que fabricavam açúcar, que plantavam a cana-de-açúcar. E ali eles trabalhavam, de sol a sol, moravam nas senzalas, eram extremamente maltratados, E assim foi durante muito tempo. É claro que os negros não queriam ser escravizados, mas eles estavam morando numa terra onde eles não conheciam, não sabiam para onde ir, era difícil, mas mesmo assim eles conseguiram se organizar e iniciaram a sua resistência contra a escravidão. As mais conhecidas, que a gente conhece, foram os quilombos, os quilombolas, que era para onde os escravos fugitivos fugiam e se escondiam durante um tempo. Bom, a escravidão vai demorar de acabar no Brasil. Eles vão passar por várias etapas. Primeiro vai acabar com o tráfico negreiro, depois vai acabar com a escravidão com pessoas maiores de 60 anos, mas eles não tinham para onde ir, não tinham onde morar, não tinham o que comer, acabavam morrendo em situações também bem degradantes. Depois as crianças nascidas de escrava passam a ser libertas, até que a Isabel assina a Lei Áurea. Hoje, a nossa cultura, ela é bastante incrementada com a cultura africana, nós chamamos de cultura afro-brasileira. Muitas coisas que nós temos e fazemos hoje tem a ver com que os negros africanos trouxeram para nós ao virem para cá. Nós somos, então, muito gratos pela cultura que nós temos, que é uma cultura afro-brasileira. Mas vamos falar então agora da apostila 6. Conforme eu for falando agora em cada slide, eu quero que vocês já vão acompanhando com a apostila para nós podermos responder a apostila juntos, tá bom? Bom, claro que os escravos se reconheciam como iguais e isso é que fez com que eles conseguissem juntos lutar pelo fim da escravidão negra no Brasil, Foi isso que fez com que todos lutassem pelo fim dessa infame escravidão. Bom, aqui tem um texto, na segunda questão da apostila, que fala de uma das mais tristes páginas da história brasileira, que é a escravidão, e eu vou estar lendo com vocês. O bojo dos navios, da danação e da morte, era o ventre da besta mercantilista, uma máquina de moer carne humana, funcionando incessantemente para alimentar as plantações e os engenhos, as minas e as mesas, a casa e a cama dos senhores, e mais do que tudo, os cofres dos traficantes de homem. Olha, os escravos, eles eram trazidos de forma desumana para o Brasil. Eles eram transportados da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. E por quê? Para diminuir os custos. Então, eles eram jogados dentro dos porões, como nós podemos ver aqui nesta imagem. Olha aqui esta outra imagem, que mostra como eram os porões. Ali eles eram amontoados, não tinha espaço nem para se deitar, nem para respirar direito. Muitos morriam ali dentro e eram jogados no oceano. Isso era muito triste, era realmente desumano. Seguindo as questões da apostila, sabemos que as razões que fizeram com que o Brasil colonial, durante o período do Império, predominasse a escravidão nesse período do Brasil colonial, é porque os povos indígenas não puderam ser escravizados. Então, eles trocam a escravidão indígena pela escravidão negra.
né? E não puderam ser escravizados, por quê? Porque eles fugiam, né? As epidemias também eram complicadas, principalmente porque eles pegavam muitas doenças dos brancos também. Havia uma legislação anti-escravista indígena, principalmente pela igreja, e isso fazia com que a escravidão indígena fosse menos atraente, também não era lucrativa. Então eles partem para a escravidão negra. Bom, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas do plantation e da mineração. E esse sistema ele vai favorecer a acumulação de capital, com certeza. O plantation é um sistema de produção agrícola baseado na monocultura. No caso do Brasil, durante muito tempo, produziu-se a cana-de-açúcar para que pudesse produzir o açúcar, tá? E esse sistema ele se espalhou por toda a América, África e Ásia. E no Brasil, esse sistema, né, o fato de escravizar para produzir algo que você não vai pagar pela mão de obra, vai fazer com que quem escraviza fique mais rico, acumule capital, com certeza. Bom, analisando as estruturas econômicas coloniais, o historiador Caio Prado Júnior assim se referiu ao tema da escravidão. Veja bem, aliás, esta exigência da colonização que explica o renascimento na civilização ocidental, da escravidão em declínio desde os fins do Império Romano e já quase extinta de todo neste século XVI, em que se inicia aquela colonização. A exigência da colonização que o autor está se referindo é a definição de uma colonização baseada no plantation, que é o que nós falamos ainda há pouco, dentro dos padrões mercantilistas da época moderna, tá? E claro que essa escravidão, ela não vai ficar, eles não vão ficar sem resistirem a ela, não é? Não vão aceitar a escravidão, melhor dizendo. Então, os escravos, eles vão se reunir para tentarem acabar com essa escravidão da forma que eles puderem. Então, com as revoltas que eles vão realizar, né? Com as rebeliões. E o quilombo foi uma das formas de resistência da população escrava. Só que a população dos quilombos, ela não era formada só por negros. Também tinha indígena, que era ameaçado e perseguido pelo europeu, conseguia fugir e se escondia no quilombo. Tinha brancos pobres, tá? Tinha também outros aventureiros ou desertores, mas quem predomina mesmo no quilombo eram os africanos, né? Então, para a gente conceituar, os quilombos eram espécies de comunidades compostas por ex-escravos que fugiam das fazendas na época do Brasil colônia, tá? Aqui nós também temos uma imagem de como seria um quilombo. No dia 4 de setembro de 1850, foi sancionada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela vai impedir o tráfico negreiro no Brasil. Então não vai mais poder traficar negro, trazer negro para cá. Por causa dessa lei, o que o governo faz? O governo aprova uma outra lei chamada Lei de Terras, que visava aumentar o valor das terras para obrigar os imigrantes, ao invés de comprar terras, trabalhar nas terras. Porque ele coloca um preço tão alto nas terras que os imigrantes não vão conseguir comprar terras. Era a ideia do governo português. Então, o imigrante vai ter que trabalhar nas terras, né, para poder sobreviver, tá? Essa lei chama Lei de Terras de 1850. Como consequência, essa lei vai acabar gerando uma distribuição desigual das terras entre diversos grupos da sociedade brasileira, né? Quem tinha terra acabou ficando com mais terra ainda, né? Limitou o acesso ao uso de terra de quem não podia pagar. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve ser tampouco por uma guerra civil, como foi dito nos Estados Unidos, como aconteceu nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer talvez depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento, e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Esse texto é de Joaquim Nabuco. Ele era um abolicionista e defendia o fim da escravidão. Mas ele sabia que não havia outra forma de acabar a escravidão, porque pela rebelião, por guerra civil, como aconteceu em outros lugares, aqui não ia dar certo, né? Porque os grandes fazendeiros dependiam muito da escravidão.
Então ele vai defender que a única forma de acabar com a escravidão era através de um projeto político que favorecesse o fim da escravidão, um decreto, uma lei, tá? Para acabar com o fim da escravidão. Então ele defende que isso tem que ser no parlamento, né? Para que o fim da escravidão acontecesse. Optava então pela via legal, pela legislação. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos. Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Esse trecho é um trecho do sermão do Padre Antônio Vieira, e ele faz uma relação entre a paixão de Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz, e o trabalho dos escravos na produção do açúcar. Nesse texto nós podemos ver como era sofrido a vida do escravo no engenho, né? Ele deixa claro que o escravo ele sofreu tanto quanto Jesus na cruz, devido ao que ele via, o escravo sem comer, trabalhando muitas horas seguidas, apanhando, com castigos terríveis, né? E ele associa a Jesus devido a, como ele fala, o grande sofrimento que ele percebeu com a escravidão. Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito seu ofício e transformou-se em pouco tempo em um proeminente advogado da causa abolicionista. Muito conhecida a história de Luiz Gama, né? E a gente pode ver nessa história que a conquista da liberdade pelos afro-brasileiros não foi fácil. Foi resultado de muitas lutas sociais, né? Não foi fácil. Veja que esse Luiz Gama, ele era negro, mas era filho de um homem branco também. Mesmo assim, foi vendido como escravo. Então, não era fácil conseguir a liberdade. E a gente fala que a liberdade que pelos afro-brasileiros foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. E a história de Luiz Gama é um grande exemplo de como era difícil a projeção de intelectuais negros naquela época. Até hoje ainda é difícil. Então, naquela época, não se aceitava que Luiz Gama fosse tão inteligente, que soubesse ler, que fosse um autodidata, que fosse um advogado, né? Não se aceitava pelo fato dele ser negro. Como era difícil aceitar um homem negro exercendo uma função de um branco, como eles falavam naquela época. Dependência regional maior ou menor da mão de obra escrava teve reflexos políticos importantes no encaminhamento da extinção da escravatura. Mas a possibilidade e a habilidade de lograr uma solução alternativa, caso típico de São Paulo, desempenharam ao mesmo tempo papel relevante. Bom, a crise do escravismo expressava a difícil questão em torno da substituição da mão de obra, que resultou no confronto entre a aristocracia tradicional, que era a que defendia a escravidão, porque eles enriqueciam com a escravidão, eles não pagavam o trabalhador, o trabalhador ele era obrigado a trabalhar e isso enriquecia eles, não é? Então era um confronto entre essa aristocracia e os privilégios políticos e os cafeicultores, porque os cafeicultores eles já lutavam pela modernização econômica já com a adoção do trabalho livre. No caso dos cafeicultores, eles já defendiam o trabalho não escravo, né? Já a mão de obra imigrante, que é o que vai acontecer. O abolicionista Joaquim Nabuco
fez um resumo dos fatores que levaram à abolição da escravatura com as seguintes palavras: 5 ações ou concursos diferentes cooperaram para o resultado final. Primeiro, o espírito daqueles que criaram a opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento e que a faziam valer por meio do parlamento, dos méticos, que eram as reuniões públicas, da imprensa, do ensino superior, do púlpito, dos tribunais. Segundo, a ação coercitiva, a força, dos que se propunham a destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores. Terceiro, a ação complementar dos próprios proprietários, que à medida que o movimento se precipitava, iam libertando em massa as suas fábricas. Quarto, a ação da política dos estadistas, representando as concessões do governo. E quinta, a ação da família imperial. Esse texto do abolicionista Joaquim Nabuco nos mostra que o fim da escravidão, ou a abolição, foi resultado de uma luta de ideias, associada a várias ações contra a escravidão, contra essa organização escravista. E eles tiveram auxílio de proprietários que, inclusive, libertaram seus escravos, também de estadistas e também da família imperial. Bom, na próxima aula, no caderno 6, nós estaremos juntos novamente, mas eu quero pedir a vocês que, se tiverem alguma dúvida, qualquer ela, retornem a este vídeo, acompanhem cada slide, porque nós fizemos uma explicação passo a passo das questões da apostila, ou procurem a professora. Um beijo e até mais.